Existem momentos na ciência em que sentimos o chão desaparecer sob nossos pés, quando uma descoberta surge tão estranha, tão perturbadora, que nos força a questionar se realmente compreendemos as regras do universo. Este é um desses momentos. A história começa de forma inocente. Um minúsculo ponto de luz detectado pela primeira vez em julho, fraco e discreto, cruzando um oceano de estrelas. Mas aquele ponto, aquele pequeno brilho de nada, cresceria até se tornar um dos maiores mistérios da nossa era. Demos a ele o nome de 3B Atlas, o terceiro visitante interestelar confirmado a entrar em nosso sistema solar. Mas esse nome já parece inadequado, porque Atlas não age como uma rocha, nem como um cometa, nem como qualquer objeto natural que já catalogamos. Ele se comporta como outra coisa, e como você verá, as evidências ficam mais estranhas quanto mais observamos de perto. Deixe-me começar com algo para fixar em sua mente. Imagine um objeto correndo pelo sistema solar a 245 mil quilômetros por hora. Isso é quase 5 vezes mais rápido do que a grande maioria das rochas espaciais que passam por nossa vizinhança. Para comparação, meteoroides, asteroides, cometas, eles viajam a 30, 40 mil quilômetros por hora. Esta coisa está em outra categoria completamente. E quando astrônomos rebobinaram o relógio, refazendo sua órbita, perceberam que ele não veio do cinturão de asteroides, nem do cinturão de Kuiper, nem da nuvem de Oort. Não. Atlas emergiu do vazio e sem estrelas entre sistemas estelares. Um andarilho que pode ter vagado por dezenas de milhares de anos, talvez mais, antes de deslizar casualmente para nossas vidas. A princípio, os cientistas deram de ombros. Mais uma curiosidade como 1I Oumuamua, em 2017, como 2I Borisov, em 2019. Estranho sim, raro, certamente, mas talvez apenas mais um fragmento de um mundo distante. Eles o rastrearam, registraram sua posição, calcularam sua trajetória. Por meses, Atlas ficou quieto, um fantasma na máquina. Então, sem aviso, tudo mudou. Por telescópios de rádio ao redor do mundo, antenas crepitaram com uma explosão de energia, não estática aleatória, não ruído de fundo cósmico, mas um sinal nítido, inconfundível e forte o suficiente para saltar por continentes. Por um momento pareceu como se o próprio universo tivesse limpado a garganta e falado. Foi uma falha técnica bizarra, uma explosão de interferência solar, ou uma mensagem de algo que ainda não podemos compreender? Até hoje, ninguém pode dizer. Mas o fato permanece. Atlas transmitiu uma vez. E se o fez uma vez, pode fazê-lo novamente. Essa incerteza é o que mantém astrônomos acordados à noite. Antes de seguirmos mais fundo nessa jornada pelo desconhecido, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhuma nova descoberta do cosmos. Deixe seu comentário dizendo qual mistério do universo você quer que exploremos a seguir. Cada estrela, cada planeta, cada visitante das profundezas do espaço guarda segredos inimagináveis. E hoje, vamos desvendar um deles juntos. Agora, se esse fosse o único mistério, já seria suficiente para justificar noites sem dormir. Mas Atlas desafia explicações em quase todos os níveis. Vamos quebrar a estranheza, peça por peça. Primeiro, o brilho. Astrônomos medem tamanho pela quantidade de luz solar refletida de volta para nossos telescópios. Rochas ásperas espalham luz de forma caótica. Superfícies marcadas por bilhões de anos de colisões cósmicas são cheias de crateras, irregulares, opacas. Mas Atlas reluz. Sua refletividade é mais parecida com metal polido do que com pedra antiga. O telescópio espacial Webb confirmou. A luz salta de Atlas de maneiras que sugerem suavidade, regularidade, precisão. Palavras que normalmente não associamos com os destroços caóticos da natureza. Segundo, a rotação. Corpos naturais tombam. Eles oscilam, giram irregularmente como uma moeda rolando até parar. Mas Atlas gira com uma precisão inquietante, mantendo faces consistentes orientadas em nossa direção, como se travado em algum ritmo mecânico. O brilho não flutua tanto quanto deveria. O tempo não varia. É como se estivéssemos observando não uma rocha,
mas uma máquina que sabe qual lado quer que vejamos. Terceiro, o calor. Quando o Webb apontou sua imagem térmica para Atlas, cientistas esperavam ver a colcha de retalhos usual de quente e frio, conforme superfícies rolavam para dentro e fora da luz solar. Em vez disso, um hemisfério permaneceu consistentemente mais quente que o outro. Como? Ou Atlas está gerando seu próprio calor interno, algo que nenhum cometa natural deveria fazer, ou possui um método de gerenciamento térmico. Imagine uma nave espacial com radiadores, uma forma de equilibrar calor através de sua superfície. A conclusão faz você pausar. Quarto, a composição. As impressões digitais espectroscópicas são desconcertantes. Em vez do vapor de água que esperamos de um cometa, Atlas expele dióxido de carbono em quantidades 10 vezes maiores que água. Seus metais são ainda mais estranhos. Níquel domina sua desgaseificação, enquanto o ferro está quase ausente. Isso é o reverso de todo cometa que já estudamos. Pior ainda, os compostos de carbono detectados não são orgânicos simples. Eles são complexos, estruturados, o tipo que você poderia associar com biologia ou fabricação, não química aleatória no vazio. E então, há as anomalias em sua estrutura. Leituras de densidade sugerem que Atlas não é sólido. Em vez disso, contém cavidades, regiões ocas, construção em camadas. Objetos naturais formados por acreção, poeira se aglomerando em rocha, rocha se fundindo em montanha, montanha esmagada em mundo. São sólidos por completo. Interiores ocos são raros e efêmeros. No entanto, Atlas soa oco, como se projetado dessa forma. E se tudo isso não fosse suficiente, devemos confrontar o fato mais inquietante de todos. Atlas está mudando de curso. Não descontroladamente, não dramaticamente, mas sutilmente. Acelerações minúsculas, correções de curso diminutas, empurrõezinhos aqui e ali que não podem ser explicados por jatos de gás ou pressão solar. Não há escape visível, nenhuma pluma de material, nenhuma causa óbvia. E ainda assim, os instrumentos concordam. Sua velocidade muda, sua orientação se ajusta. E o tempo dessas correções, esse é o detalhe mais perturbador. Elas tendem a ocorrer precisamente quando telescópios terrestres têm o melhor ângulo de visão, quase como se alguém ou algo quisesse ser visto. Agora, isso não é sem precedentes. Lembre-se de Oumuamua. Ele também acelerou sem causa visível. Na época, muitos descartaram como pressão de radiação solar, um objeto fino em forma de panqueca, empurrado gentilmente pela luz solar. Mas essa explicação se enfraquece quando o mesmo truque aparece novamente, desta vez com Atlas, e sob circunstâncias que se alinham suspeitosamente bem com nossos instrumentos. Parece menos uma coincidência e mais um padrão. Falando em padrões, vamos considerar a história. Por séculos, não vimos nada, nenhum visitante interestelar. Então, em 2017, Oumuamua chega, formato de charuto, tombando estranhamente, acelerando sem cauda. Em 2019, Borisov aparece. Mais convencional sim, com sua cauda e coma, mas viajando mais rápido que quase qualquer cometa registrado. E agora Atlas, em 2025, combina as características mais estranhas de ambos: velocidade, refletividade, química anômala, aceleração inexplicada, além de novos quebra-cabeças que nenhum de seus predecessores exibiu. 3 em menos de uma década, após bilhões de anos de silêncio. As chances contra isso são astronômicas, a menos que, é claro, estejamos olhando para algo mais deliberado do que acaso aleatório. Vamos falar sobre os resultados do telescópio Webb com mais detalhes, porque eles empurram este mistério até o ponto de ruptura. Espectros do Webb revelaram compostos de superfície desconhecidos em nossos catálogos. Estruturas de carbono organizadas, o tipo que sugere design. Características de superfície com regularidade geométrica, padrões, ângulos, simetria. Novamente, não o caos marcado de destroços naturais. Distribuições de temperatura através de seu corpo, estáveis demais, deliberadas demais. Variações de densidade que gritam interior oco.
e atividade eletromagnética sutil. Não ruído aleatório, mas sinais de padrão, o tipo que deixa cientistas experientes profundamente inquietos. Agora, normalmente tal descoberta inflamaria um frenesi de publicações, uma inundação de dados brutos em arquivos públicos, 1000 estudantes de pós-graduação destruindo-a. Mas desta vez, algo estranho aconteceu. Silêncio. O laboratório de propulsão a jato da NASA, que se orgulha de atualizações abertas, de repente restringiu o acesso. Cronogramas de observação desapareceram. Pedidos de dados foram negados ou censurados além do reconhecimento. A Agência Espacial Europeia seguiu o exemplo. Colaborações internacionais desmoronaram. Cientistas foram reatribuídos, excluídos, cortados de reuniões. O fluxo de informações parou. Pedidos de liberdade de informação retornaram páginas fortemente apagadas. Desculpas sobre segurança nacional. Segurança nacional para um cometa. Essa frase sozinha diz que algo extraordinário está em curso. E o tempo não poderia ser mais suspeito. O bloqueio coincidiu precisamente com as revelações mais intrigantes do web. Imagens iniciais mostrando velocidade e brilho eram públicas. Mas quando a espectroscopia sugeriu artificialidade, as persianas desceram. Isso nos deixa com duas possibilidades, ambas surpreendentes. Ou governos descobriram algo tão profundo que acreditam que a humanidade não está pronta para ouvir, ou eles próprios ainda não entendem o que estão olhando e temem as consequências de uma interpretação errada. Nenhuma explicação inspira muito conforto. E então, voltamos àquela primeira transmissão. O sinal. Uma explosão de energia de rádio forte o suficiente para atingir antenas em todo o mundo. Se foi real, e ainda não há razão para descartá-lo, então Atlas não está simplesmente refletindo luz ou sublimando gás passivamente. Ele é capaz de comunicação. Mais uma vez, a pergunta é: com quem? Conosco? Com outra pessoa? Ou com sistemas além de nossa imaginação? Agora, dê um passo para trás. Imagine que você é uma civilização avançada observando a humanidade se desenvolver. Por séculos, somos cegos. Nossos telescópios são rudimentares demais para detectar visitantes das estrelas. Então, no século XXI, nossos instrumentos se aguçam. Podemos ver pontos fracos, rastrear seus caminhos, analisar sua química. Que momento melhor para começar um teste? Enviar objetos apenas incomuns o suficiente para nos fazer questionar. Ou Muamua, para nos forçar a pensar sobre aceleração sem propulsão. Borisov para nos dar uma amostra de química alienígena. Atlas para apresentar geometria, vazio e talvez até um sinal. Cada um escalando, cada um calibrado até a borda de nossa compreensão. Não nos esmagando, mas nos treinando, nos preparando. Essa é a hipótese que alguns começaram a sussurrar, que estes são sondas. Não sondas destinadas a pousar ou se anunciar, mas sondas projetadas para nos avaliar, para perguntar: vocês estão prontos para notar? Vocês estão prontos para questionar? Vocês estão prontos para deixar de lado o dogma e confrontar evidências que não se encaixam em seus modelos? É um teste não de nossos instrumentos, mas de nossa imaginação. Deixe-me enfatizar. Isso é especulação. Existem possibilidades naturais, química rara, dinâmicas incomuns, processos que ainda não modelamos. Mas o padrão é inegável, e o sigilo em torno de Atlas sugere que, a portas fechadas, tomadores de decisão estão lutando com as mesmas questões. Então, onde isso nos deixa? À beira de um precipício. Por um lado, Atlas pode provar ser o cometa natural mais estranho da história, reescrevendo nossos livros didáticos sobre destroços interestelares. Isso por si só seria revolucionário. Por outro lado, se mesmo uma fração das anomalias se sustentarem, se sua aceleração for deliberada, se sua estrutura for oca, se seu sinal foi genuíno, então podemos estar no limiar de contato com inteligência além da Terra. Considere o que isso significa. Pela primeira vez na história humana, o universo pode não ser simplesmente um palco no qual vagamos sem rumo. Podemos não estar sozinhos, e podemos nem mesmo ser os observadores. Podemos ser os observados. Cada telescópio que apontamos para fora, cada sonda que lançamos,
Cada transmissão que enviamos pode não desaparecer no vazio, mas em vez disso ser recebida, analisada, respondida. Atlas é um espelho nos forçando a nos ver como uma espécie sob escrutínio. E isso é aterrorizante, mas também é emocionante, porque a ciência não é sobre conforto, é sobre confrontar o desconhecido com coragem. Conforme Atlas navega mais profundamente no sistema solar interno, devemos observar cuidadosamente. Devemos exigir transparência das agências que retêm dados. Devemos testar cada anomalia, replicar cada descoberta, desafiar cada suposição. Porque em algum lugar lá fora, no frio entre as estrelas, uma resposta espera, e pode ser muito mais estranha do que ousamos imaginar. Pense no que isso significa para nós. Não apenas como cientistas, mas como espécie. Por milênios, olhamos para as estrelas e nos perguntamos se estávamos sozinhos. Construímos mitologias sobre visitantes celestiais. Enviamos mensagens para o cosmos, procuramos sinais e sempre, sempre fomos recebidos com silêncio. Um silêncio tão profundo, tão vasto, que muitos começaram a acreditar que talvez fôssemos realmente os únicos. Que o universo, apesar de sua imensidão incompreensível, era um deserto estéril, um lugar onde a vida era um acidente singular, uma faísca que brilhou apenas uma vez em trilhões de anos. Mas, e se estivéssemos errados? E se o silêncio não fosse vazio, mas deliberado? E se estivéssemos sendo observados, testados, avaliados, esperando até que alcançássemos um certo nível de compreensão antes que o contato pudesse ser feito? Essa é a possibilidade que Atlas nos força a confrontar. A possibilidade de que o universo não seja indiferente à nossa existência, mas sim consciente dela, observando, aguardando. E há algo mais que devemos considerar: a psicologia por trás do sigilo. Porque se governos ao redor do mundo estão realmente escondendo informações sobre Atlas, devemos perguntar por quê. Será medo? Medo de que a revelação de inteligência alienígena causaria pânico em massa? Medo de que estruturas de poder entrariam em colapso quando confrontadas com a prova de que não somos o pináculo da criação? Ou será algo mais sutil? Talvez eles não saibam o que fazer com a informação. Talvez estejam lutando com as mesmas perguntas que nós, e simplesmente não tenham respostas ainda. Há precedentes históricos para isso. Quando os primeiros sinais de rádio do espaço foram detectados nos anos 60, antes de sabermos sobre pulsares, houve um breve momento de pânico silencioso. Cientistas apelidaram o sinal de LGM, pequenos homens verdes, como uma piada nervosa enquanto trabalhavam freneticamente para entender sua origem. Quando descobriram que eram estrelas de nêutrons girando, houve alívio, mas também uma sombra de decepção, porque por um momento brilhante, eles haviam tocado a possibilidade de que não estávamos sozinhos. Atlas nos traz de volta a esse momento, mas com muito mais evidências, muito mais anomalias, muito mais razões para pausar e considerar seriamente que talvez, apenas talvez, desta vez não seja uma estrela de nêutrons. Desta vez, pode ser algo que mudará tudo. Vamos falar sobre as implicações práticas. Se Atlas for artificial, mesmo parcialmente, isso significa que a fabricação de objetos capazes de viagens interestelares é possível. Não apenas possível, mas talvez até comum. Porque se uma civilização pode fazer isso, outras provavelmente também podem. E se outras podem, então o espaço entre as estrelas pode não ser o vazio que imaginamos, mas sim uma autoestrada movimentada de sondas, observadores, coletores de dados, todos navegando silenciosamente pelos sistemas estelares, estudando, catalogando, relatando de volta. Isso significaria que o paradoxo de Fermi, a questão de onde todos estão, não é tanto um paradoxo, mas sim uma falha de percepção. Eles estão aqui, sempre estiveram. Nós apenas não éramos capazes de vê-los. Nossas ferramentas eram muito primitivas, nossas mentes muito fechadas, nossos modelos muito limitados. Mas agora, com instrumentos como o web, com algoritmos de aprendizado de máquina analisando petabytes de dados, com uma geração de cientistas dispostos a fazer perguntas estranhas, estamos finalmente começando a ver. E ver muda tudo, porque uma vez que você viu,
Você não pode desver. Uma vez que a possibilidade entrou em sua mente, ela cresce, se ramifica, transforma a maneira como você olha para cada ponto de luz no céu noturno. Aquela estrela tem planetas? Aqueles planetas têm vida? Aquela vida desenvolveu inteligência? Aquela inteligência construiu máquinas? Aquelas máquinas estão viajando? E uma delas está passando por nosso sistema solar agora mesmo, observando-nos da mesma forma que a observamos? Atlas nos força a fazer essas perguntas, e as respostas, quaisquer que sejam, remodelarão nossa compreensão de nosso lugar no cosmos. Se ele for natural, aprendemos que o universo é ainda mais estranho e diverso do que pensávamos. Se for artificial, aprendemos que não estamos sozinhos. Ambos os resultados são profundos. Ambos mudam tudo. Mas há um terceiro resultado que devemos considerar: a possibilidade de que nunca saibamos com certeza. Que Atlas deslizará de volta para as profundezas do espaço, seus segredos intactos, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Essa pode ser a conclusão mais frustrante de todas, porque os humanos anseiam por encerramento. Queremos saber, precisamos saber. A incerteza corrói nossa paz de espírito, mas o universo não nos deve respostas. Ele simplesmente é, e às vezes ser é suficiente. Ainda assim, devemos tentar. Devemos apontar cada instrumento que temos para Atlas, enquanto ainda está dentro do alcance. Devemos analisar cada fóton que reflete, cada molécula que libera, cada pequeno desvio em seu caminho. Devemos construir modelos, executar simulações, testar hipóteses. Devemos fazer a ciência, mesmo quando a ciência nos leva a lugares desconfortáveis. Especialmente quando nos leva a lugares desconfortáveis, porque é nas margens de nossa compreensão que ocorrem descobertas reais. E devemos falar sobre isso. Devemos discuti-lo abertamente, honestamente, sem medo de ridicularização ou rejeição, porque o estigma em torno de tópicos como este, o riso nervoso quando alguém menciona possibilidades extraterrestres, prejudicou a ciência por décadas. Cientistas sérios evitaram o assunto porque temiam que isso danificasse suas carreiras. Dados foram ignorados porque não se encaixavam em paradigmas aceitos. E como resultado, podemos ter perdido pistas vitais. Atlas nos dá uma chance de mudar isso. Uma chance de abordar a questão de inteligência extraterrestre não como fantasia de ficção científica, mas como hipótese científica testável. Podemos estar errados. Provavelmente estamos errados. Mas e se não estivermos? E se esta for a descoberta que gerações futuras olharão e dirão: foi aí que tudo mudou. Foi quando a humanidade finalmente percebeu que não estava sozinha. Então, lembre-se deste momento. Lembre-se deste nome. 3i Atlas. Um visitante que não deveria existir. Um mensageiro, talvez. Ou um aviso. Ou simplesmente um quebra-cabeça. Seja o que for, já nos forçou a esticar nossas mentes além dos limites da ciência convencional. E esse é o verdadeiro presente de descobertas como esta. Elas nos lembram que o universo não é uma equação resolvida. Ele está vivo, dinâmico, misterioso e está falando conosco, se apenas formos sábios o suficiente para ouvir. Nos próximos meses, Atlas continuará sua jornada. Ele passará mais perto do Sol, seu brilho aumentará. E talvez, apenas talvez, revele mais de seus segredos. Os telescópios estarão observando, os cientistas estarão analisando, e nós, a humanidade, estaremos esperando. Esperando por respostas, esperando por compreensão, esperando por contato. E enquanto esperamos, devemos nos preparar, não com medo, mas com esperança, não com ansiedade, mas com curiosidade. Porque se Atlas é o que alguns suspeitam que seja, então estamos prestes a embarcar na maior aventura que nossa espécie já conheceu. Uma jornada não apenas através do espaço, mas através de nossa própria compreensão do que significa existir em um universo povoado por outras mentes, outras civilizações, outras formas de ser. O silêncio do espaço pode não ser silêncio afinal. Pode ser uma conversa que apenas agora estamos aprendendo a ouvir. E Atlas pode ser a primeira palavra em um diálogo que mudará o curso da história humana para sempre. Então continue observando os céus.
Continue fazendo perguntas. Continue buscando respostas. Porque em algum lugar lá fora, entre as estrelas incontáveis, algo está esperando e pode estar mais perto do que pensamos. Pode estar passando por nosso sistema solar agora mesmo, uma mensagem em uma garrafa cósmica, esperando que sejamos inteligentes o suficiente, corajosos o suficiente, imaginativos o suficiente para abri-la e ler o que está dentro. Se essa jornada pelo mistério mais profundo do cosmos tocou você, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque o universo está cheio de segredos esperando para serem descobertos, e vamos continuar explorando cada um deles juntos. Deixe nos comentários o que você pensa sobre Atlas. É um objeto natural com química bizarra, ou estamos testemunhando algo muito maior? Sua opinião importa, porque a ciência avança quando mentes curiosas se reúnem para questionar, debater e imaginar o impossível. Atlas está lá fora agora mesmo, navegando pelo sistema solar, carregando seus segredos. E nós estamos aqui, olhando para cima, nos perguntando: esse é o começo de algo extraordinário, e você está aqui para testemunhar.